Muito boa noite, estamos ao vivo aqui para mais uma live especial com a nossa querida Daniela Cartacho. Hoje sobre os 7 amores da literatura e Joel, o menino da Galileia. Nós vamos aqui começar esperando vocês, sejam todos muito bem-vindos e esperando a nossa convidada também. Se você ainda não conhece, nós vamos hoje falar sobre os 7 amores da literatura e vamos falar também sobre esse livro, Joel, o menino da Galileia. E logo a Daniela vai dar mais detalhes para nós a respeito disso. Continuamos tratando sobre o tema da literatura. Se você perdeu a nossa outra live, você pode entrar no nosso canal do YouTube, Editora Cristã Evangélica, e procurar lá a nossa lista de reprodução lives. E você vai ver as lives que nós já exibimos, mas que você não pôde participar. Divulgue o canal da editora, divulgue também as lives e os vídeos que estão sendo ali colocados. Nossa gratidão a você que tem nos acompanhado nesse tempo de produção de conteúdo online. Sua presença aqui é bastante preciosa para nós. Para você que está entrando agora, nós estamos aí esperando Daniela Cartacho, nossa convidada de hoje à noite. Falando um pouquinho do congresso para vocês, olha aqui, uma representante de Natal, Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda. O nosso congresso, a próxima ação, está com inscrições esgotadas para essa primeira exibição. Mas nós temos uma lista de presença porque nós vamos exibir uma segunda vez. Boa noite, pastor Abimael, nosso diretor, está aqui nos prestigiando também. Nós vamos ter uma segunda exibição. Então, se você perdeu e não conseguiu se inscrever, vá no link, você tem lá acesso a uma lista de espera e nós vamos cadastrar você para a exibição na semana seguinte. Então você vai poder ver o nosso congresso online, a próxima ação também. Feira de Santana aqui conosco, seja muito bem-vinda, minha irmã. Olha, o Nordeste está aqui em peso, que coisa boa. Ver gente de todo canto do nosso país chegando aqui, recebendo essa saudação digital. Você pode encontrar esse livrinho que nós vamos falar hoje, Joel, menino da Galileia, no site da Editora Cristã Evangélica e também no site da Editora Imagodê. Lá você vai encontrar o livro e o guia de literatura do Amo. Então, prontinho para você usar lá nossos sites, para você usar na sua casa, ou na sua igreja, ou na sua escola. Aqui Salma, nossa treinadora de Goiânia, Goiás, também entrando. Daqui um pouquinho a Dani vai estar aqui conosco. E nós vamos começar. Se você perdeu nossa última live e entrou agora, você pode acessar no nosso canal no YouTube, na internet, a lista de reprodução, lives exibidas. Chegou então nossa convidada especial de hoje à noite, Daniela Cartacho, Santa Helena de Goiás aqui, seja bem-vinda. E nós já fizemos uma live com a Dani sobre a formação de caráter do filho por meio da literatura. Hoje nós vamos trabalhar sobre os 7 amores da literatura e o livrinho Joel, o menino da Galileia. Já estou com o meu aqui. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Dani. É uma alegria ter você aqui de novo. Muito obrigada, André. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, né? Mais um desafio. Eu
Estou grata a Deus por essa oportunidade, a despeito de que eu fico nervosa, mas vamos lá, né? Mas o nervosismo não atrapalha. Olha, minha Tá? amiga Naná, Naná. Olha aí, tá vendo? A gente já tem gente aqui de Natal, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Goiás, de todo do canto Ah, do que Brasil. coisa boa, gente de todo canto. Ladane, a palavra é com você. Então tá bom, vamos lá. Muito, muito prazer de verdade, mais essa oportunidade. Eu, eu acho um grande desafio para mim, porque acho que por causa do meu meio século de vida, né, eu prefiro mesmo ir numa sala de aula e dar uma aula assim, sabe? Esse negócio de live é meio complicado para minha pessoa, mas você me convida, né, meu irmão? Aí, Pri! Linda, Feliz aniversário de ontem, não foi? obrigada. Não foi ontem? Foi ontem, Foi eu. anteontem. Sim, Um eu li o beijo. poema que seu marido escreveu para você, com É, meu palavras poema. de verdade e beleza, como a literatura Amém, é. Que lindo! Eu amei. Deus abençoe, Viu? viu? amém. Deus abençoe essa live. Você está maravilhosa em Oh, todos os... meu Deus! Obrigada. Viu? Só na live tem isso, na aula de verdade não tem, tá vendo? Tem uma É vantagem. verdade. Mas vamos lá. Bom, André, eu pensei assim da gente rapidinho, antes de entrar nessa parte que você me pediu para falar, que foi sobre esse desenvolver dos 7 amores através da literatura, né? Eu achei um grande desafio isso, porque eu já estudava isso, mas assim, para mim, para Rubens, para as nossas produções, mas eu realmente nunca ensinei sobre os 7 amores. Eu nunca ensinei, nunca tive a oportunidade de ensinar sobre isso. Então, foi um perrengue grande assim na minha vida, mas eu agradeço porque eu aprendi. Então, obrigada pelo desafio desde já. Coisa boa. Eu creio que aprendi. Espero que eu consiga passar o que eu aprendi. Para quem não estava na outra live que nós fizemos, que foi exatamente 15 dias atrás, eu queria só retomar um pouquinho. A gente lembrar o que é um clássico, né? Acho que precisa, já que a gente vai falar dos 7 amores que são desenvolvidos através de uma boa obra literária, de um clássico. Vamos lembrar, para quem não estava na outra live, o que é um clássico. Então, um clássico, ele é um registro que resiste ao teste do tempo, e isso acontece porque quem escreve um clássico lança mão de palavras de verdade e beleza, e esses registros, quem se predispõe, quem se põe, quem se coloca para escrever um clássico é diferente de quem se senta para escrever uma notícia de jornal, não é? Isso aqui, Uhum. para escrever um clássico, as palavras são escolhidas, existe uma intencionalidade, existe às vezes fatores sociais que acompanham todo o enredo, valores morais estão incluídos em Tudo é clássicos, e eles, estrategicamente pensado, né? As decisões, as qualidades dos sim, personagens, o que sim, vai acontecer, as exatamente. emoções, tudo. Porque o clássico, ele traduz a alma humana, os sentimentos de quem está escrevendo aquilo, do mesmo jeito que a história mesmo, não a história. A história não conta, não narra fatos. A Uhum. literatura, ela mostra como que as pessoas se sentiam enquanto aquela história acontecia, enquanto o pergaminho era desenrolado, né? Enquanto a história ia acontecendo, como estava a alma humana, como estava o sentimento das pessoas naquele momento da história, como estava o sentimento das pessoas naquele momento da história. E
a partir do momento que o autor consegue essa profundidade de descrever o espírito humano que se passa lá dentro da alma, então é quando aquela obra se eterniza. É quando aquela obra ganha um valor eterno, ela deixa de ser descartável, passa de um século para o outro, como o livro que nós vamos ver hoje do século XIX. E tão atual que, meu Deus, a coisa É mais verdade. linda, certo? Então foi só para retomar o que é um clássico, tá certo? Certo. Joia, pessoal? Era Muito até bem. uma pergunta da aula passada, né? O que era um clássico é uma obra que resiste ao tempo. Como você lembrou, ela transcende as emoções, os fatos, as decisões. Uhum, Tudo uhum. sempre é atual a despeito do momento que ela foi escrita, né? Justamente porque revela a alma humana, quem vai escrever vai falar do que está no espírito, então, no espírito da pessoa, justamente por isso não fica preso ao tempo, não é? Não fica preso à cultura nem à geografia, à territorialidade, não é? Porque a alma humana transcende tudo isso e faz com que um clássico ele tenha a força de ser sempre atual e falar a todas as gerações. Ele tem essa força de ser sempre atual e falar a todas as gerações. Como, por exemplo, aquela lista que nós colocamos sugerindo os clássicos, aquela lista que nós colocamos. Eu aproveito essa definição de clássico que a gente está falando agora, apenas retomando, para lembrar que aquela lista ela é muito sugestiva, ela é uma sugestão, entende? Porque um clássico é justamente essa obra que é atemporal, ela é super atual, ao mesmo tempo que ela é do século XIX, ela é super atual, ela consegue pertencer ao século XXI perfeitamente, entende? E falar ao coração de todas as gerações. Ai, André, fiquei com sede, peraí. Traz a minha água que tá na geladeira, por favor, na caneca marrom. Desculpa, mas eu fiquei com a boca seca. E eu pus a caneca na geladeira, fui pedir a Sara ali para trazer para mim. E então, quando você tem, por exemplo, a fuga que a gente sugere para 10 anos, mas na verdade eu queria que vocês guardassem bem isso, que é uma sugestão, porque na verdade a fuga é um livro para de 10 a 100 anos, entende? Joel é um livro para de 8 a 80 anos. Poliana é um livro de 6 a 60 anos, a 80 anos, enquanto você viver, entende? Os Uhum. clássicos podem falar a todas as gerações. Ok? Ok, muito bem. Então tá bom. Vamos lá. A outra coisa que eu quero colocar aqui, pontuar para a gente, se a gente está falando de trabalhar com obras literárias, não é? A gente vai ver o que é uma obra, literária. Porque os amores que nós vamos ver, a gente vai ver numa perspectiva aplicada às obras literárias, né? Então, o que é uma obra literária? Uma obra é aquilo que é produzido pelo ser humano. Aquilo que o ser humano produz é uma obra, né? Pode ser um produto intelectual, né? Como uma poesia linda que você fez para sua Priscila, né? É um produto intelectual, é uma obra, né? Pode ser um livro, pode ser uma música, uma canção, né? É um produto intelectual, uma obra. Ou pode ser um objeto material mesmo, como um trabalho manual, uma casa que foi construída. Se foi feito pelo homem, né? É uma obra, ok? Então, uma obra literária. Uma obra literária, algo que o homem produziu,
que o ser humano produziu e produziu com uma intencionalidade. O autor que fez uma obra clássica, o autor que escreveu uma obra clássica, ele o fez com uma intencionalidade e se valeu de recursos estilísticos da linguagem para fazer isto, certo? Certo. Ok? As obras literárias, elas podem ser consideradas uma das primeiras formas de arte desenvolvidas pelo ser humano. E isso é tão interessante que elas eram muito essenciais nas comunidades do passado, essas obras literárias, por escrito, muito essenciais, porque era um meio de passar tradição, era um meio de contar lendas, de deixar registrado os contos. Então, pode ser considerado, nos tempos antigos, era de grande valor e pode ser considerado como uma das primeiras formas de arte que foi desenvolvida pelo ser humano. Porém, eu estou dizendo isso para lembrar, para a gente se lembrar do que a gente falou no nosso encontro passado, que é muito importante lembrar que um clássico não pode ser visto só como uma forma de informar, de contar uma lenda, de contar uma história. Não é só um meio de informar, mas é uma maneira de formar também, certo? Então, não é simplesmente recontar um fato, mas é o fato de que nesse recontar de fatos são acrescentados elementos que vão deixar essa narrativa mais bela e mais cativante para quem lê e para quem ouve, certo? É aí que está a pegada da literatura clássica, porque ela captura o coração pela beleza, né? E a gente falando de literatura, tenha calma que eu vou chegar nos 7 amores, é porque eu não sei ir assim, cair de paraquedas. Estamos todos calminhos, saboreando sua Eu aula. não Fica sei cair tranquilo. de paraquedas num assunto, assim, eu tenho que Estamos adequar as juntos. coisas. A minha cabeça funciona tudo assim, arrumadinho, sabe? E aí, talvez algumas pessoas possam pensar, poxa, será que literatura é mesmo assim importante? Será que eu devo mesmo usar esses livros? Será que eu devo mesmo usar esses livros na educação, na formação das crianças? Olha, o que eu tenho para dizer sobre isso? Eu acredito que um referencial seguro para o uso da literatura é a gente poder observar a intenção do próprio Deus. Assim como na Bíblia. A Bíblia não são vários livros literários? Assim como Deus usou vários livros literários, né? Vários livros literários contidos aqui na palavra, não é? Elas, ao longo dos anos, Deus tem usado isso para servir ao propósito dele de proclamação do Evangelho. Então, o que nós, como cristãos, devemos fazer? Se Deus, o nosso Pai, se valeu desta estratégia de usar livros literários, nós também podemos usar esse recurso, né? Porque o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Deus seleciona escritores, seleciona livros, né, ao longo do tempo, e ele usa isso com a intenção de nos ensinar o amor dele, né? Entenda bem,
nem de longe eu estou falando que qualquer obra, qualquer livro, por mais clássico que seja, tem o mesmo valor da Bíblia. Eu não estou falando isso, porque a gente sabe que a Bíblia, ela cumpre um propósito eterno, ela cumpre um propósito divino, é o livro dos livros, é o clássico dos clássicos. Eu estou fazendo uma comparação em termos de estratégia de ensino, certo? Uhum. Uhum. Eu estou Se fazendo uma Deus comparação. usou, por que nós não vamos usar, não é verdade? Sim, eu estou fazendo uma comparação em termos de estratégia de ensino. É isso que eu quero dizer. E essa foi, André, digamos assim, a grande sacada de Rosalie Slater. Rosalie Uhum. Slater. Uhum. Rosalie Slater, para quem não conhece, ela é arquiteta da educação por princípios, da abordagem educacional por princípios. Você tem o livro vermelho? Tenho. Sim, tem. Olha, André, tem tudo. Tem registrado aí no livro vermelho também sobre os 7 amores. Uhum. E a grande sacada de Rosalie Slater foi, digamos assim, que ela pensou, eu penso que ela pensou, penso eu que ela tenha pensado, né? Ela não está aqui para dizer, mas eu Mas ela, penso que mas ela tá aqui, ó. ela está aí. Ai, meu Deus. Eu penso que ela tenha pensado assim. Pelo que eu estudei, eu concluí que ela tenha raciocinado assim. Do mesmo modo que Deus fez isso para nos ensinar, que ele se valeu desses livros literários, né? Então ela pensou: eu vou coletar livros, eu vou selecionar as grandes obras da minha nação para ensinar a história da salvação de Deus no contexto da minha nação, que no caso, os Estados Unidos da América. E isso foi algo que eu entendi e eu achei muito legal ter entendido isso. Eu só fiquei um pouco preocupada porque tudo que ela escreve sobre os 7 amores tem pouco, né, André? É resumido, é pequeno. Uhum. 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 Mas o que ela escreve é bem direcionado a isso mesmo que eu disse. Ela queria, ela fez um programa ela sugere um programa de estudo de obras literárias, mas essas obras que ela coletou obras que mostram o agir de Deus, a mão de Deus, o mover de Deus para mostrando o avanço do evangelho e Deus alcançando as pessoas na nação dela, né? Aí eu liguei para a irmã Elizabeth, porque eu fiquei preocupada Que legal. eu fiquei preocupada se poderia usar, assim, tipo, mexer no que Rosalie Slater fez, né? Aí ela concordou comigo totalmente, ela disse que estava certo, porque realmente esses 7 amores são amores universais, não diz respeito a amor que tem no coração só de quem nasceu nos Estados Unidos da América, são amores universais, não é? Então, uma Uhum. pessoa, né? O que são esses amores que nós vamos falar sobre eles hoje? O que são esses amores? É aquilo que, quando você olha para o ser humano numa perspectiva integral, corpo, alma, espírito, né? Meu corpo físico, meu intelecto, minha alma e o meu espírito, eu, um ser humano completo, né? Um ser humano completo, ele e emocionalmente equilibrado, precisa vivenciar esses amores.
ama a Deus, ama a proclamação do Evangelho, ama o próximo, ama a família, ama aprender. Isso tudo faz parte de o coração de uma pessoa que está emocionalmente equilibrada, viva, ativa, bem, né? Sabe o que me encanta é o conceito de homem que ela descreve, usando aquele versículo que nós somos feitura dele. A palavra em português não dá tanta ideia do inglês, que é mais claro, que é handwork, somos obras de suas mãos. Somos um artefato dele. Então a ideia de você contemplar o artefato de Deus por meio da literatura não faz você olhar para o homem, faz você olhar para ele, para o Criador, né? E acho que esse conceito de homem é muito, muito, muito bonito, porque não fica centrado na gente. E esse equilíbrio, que coisa mais bela essa crença pode trazer para a gente emocionalmente, né? Eu sou uma obra artesanal de Deus, isso só pode me dar alegria, paz, saciedade emocional, segurança, não é verdade? Exatamente, é verdade. É isso mesmo, desse jeito. Então, assim, foi assim que a Rosalie, ela criou esse programa de literatura para despertar, que ela acredita que esse programa de literatura com boas obras, né? Com boas obras, ele desperta esses amores que tem a possibilidade de surgir nos corações, porque nós somos feitos à imagem de Deus, né? E ela tem até uma obra intitulada Os Sete Amores Encorajados pelo Programa de Literatura. Que legal. Eu não tenho essa Eu obra. também não tenho. Não, mas vamos Vou combinar atrás. assim? Quando você encontrar para comprar, você compra para você e para mim. Se eu encontrar Tá bom, primeiro, eu compro para mim e para você. tá Tá? bom, vamos combinar. Eu vou encontrar e vou mandar o link para você. Pronto, resolve. Não, brincadeira. Vamos Coisa procurar, a feia. gente vai achar isso. Ai, tá certo, eu perdoo. Ai. Como a gente está falando de amores, André, ó. Pronto. Bom, então, que nessa obra que ela descreve, né, os sete amores, e eu quero, então, agora falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? O primeiro amor que é proposto, que é colocado como possibilidade de ser desenvolvido no ser humano através de uma literatura clássica, é o amor a Deus. É o primeiro amor, o amor a Deus. Ô, Dani, eu vi um comentário da Ana Bia aqui. Eu acho que ela tem o livro. A gente precisa fazer uma visita para a biblioteca dela. Ah, lindo demais! É o É, livro. é a Ana Bia. Não, a Ana Bia comentando. Eu acho que ela tem aquele livro sobre os sete amores. Ela escreveu lindo demais. Será que é o livro que ela está falando? Acho que é do livro, né? É, Só vamos pode ver. ser, porque a gente não é, né? Ela vai comentar aqui já já. Ai, que coisa. Pessoal do NEPES, escola querida do meu coração, cheiro, viu? O primeiro amor é o amor a Deus. Isso é bem interessante. Uma obra literária, ela desperta o amor a Deus. Por quê? Por quê? Porque todas essas grandes obras, elas já apresentam o mundo numa perspectiva de Deus. Elas já apresentam o mundo numa perspectiva de Deus, onde a presença de Deus é natural. Deus não é estranho. Pode ver, quando você lê um livro desses, quando você lê uma obra clássica, a presença de Deus não é estranha. Ela já apresenta o mundo numa perspectiva de Deus, onde Deus faz parte do mundo, realmente. Não é uma coisa estranha.
Para essa geração de crianças e jovens, para eles Deus é algo estranho, porque os filmes que eles assistem, os livros modernos que eles leem, o próprio currículo das escolas que eles frequentam, às vezes, se não for uma escola cristã, né? Tudo conspira para que o mundo seja árido, para que Deus esteja ausente, para uma atmosfera árida, seca, sem Deus, né? Onde eles são pequenininhos e crescem com Deus fora a parte de tudo. E os clássicos não. O mundo já é apresentado numa perspectiva de Deus e por si só já gera no coração de quem lê e de quem está ouvindo um sentimento de reverência e de devoção para com Deus, porque você percebe Ele em tudo. E qual que vai ser o resultado disso? Qual será o resultado disso? Como resultado desse contato com este mundo, onde Deus é bastante evidente, né? A gente vai colher corações e mentes treinados para ver a mão de Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Se não for assim, eles não são capazes de enxergar Deus nas pequenas coisas e nem tampouco nas grandes coisas. Porque as obras, o que eles leem, o que eles assistem, o que eles são envolvidos por tudo que envolve eles no presente século, não mostra a realidade de Deus. Não é um mundo onde Deus está presente. Deus é alheio àquilo, é estranho àquilo tudo, entende? Então, uma obra literária, ela vai despertar esse amor a Deus. Ok? Muito bem. O primeiro amor, então, amor a Deus. Isso. A outra questão, o outro amor que pode ser, que a gente pode perceber, que pode ser despertado nas crianças e na gente, né? É o amor pela palavra escrita, pela Bíblia, a palavra escrita, a palavra revelada de Deus, certo? É o amor pela palavra escrita. Lembrando, por que é importante a gente despertar esse amor? Lembrando que a Bíblia é o nosso manual de vida, né? Além de ser o nosso manual de vida, regra de fé e prática, também é uma obra literária, né? É um clássico, e o clássico dos clássicos. Então, por exemplo, você quer ensinar para as crianças, ame ao próximo como você ama você mesmo. Isso está na Bíblia, certo? Isso está na Bíblia. Mas, de repente, você pode usar a teia de Charlotte para ensinar, para despertar este amor pela palavra, né? Você, ao invés de apenas dizer, é importante a criança saber que isto é um padrão de pensamento de Deus, é um princípio, né? Ame ao próximo como você ama você mesmo. Contudo, você quer envolver a criança com a literatura porque o coração fica revolvido, fica afofado, não é? E você pode usar a teia de Charlotte para ensinar essa verdade. Agora, uma coisa interessante, na teia de Charlotte, por exemplo, em nenhum momento fala da Bíblia, em nenhum momento fala da palavra de Deus, não fala da palavra escrita. Então, como que numa literatura sem menção da palavra
de Deus, como que uma literatura sem a menção da palavra de Deus vai nutrir e vai inspirar amor pela palavra? Como? Como que a gente vai fazer isso? Justamente através do método reflexivo do caderno de anotações, certo? Uhum. E com reflexões com base em princípios bíblicos. Eu direciono, eu quero buscar aquilo, eu quero trazer este amor à tona, então eu tenho essa intencionalidade, então eu busco aquilo, certo? É Exatamente. interessante que... Hã? É isso aí. Certo? É interessante É demais isso. interessante, André, falar sobre isso, porque quando uma obra é clássica, né? Clássico, o nome já está dizendo. E esses amores são universais, são amores do coração da gente. Então, não é... basicamente, todos esses amores que a gente vai comentar aqui, todos esses amores eu posso encontrar e suscitar e despertar ele usando qualquer obra, independente de estar claro e evidente ou não. Eu Uhum. busco aquilo e trago para o estudo, para o ensino, para o despertar, entendeu? Uhum. Basicamente, todos esses amores eu posso despertar em todas as obras clássicas, ok? Muito bem. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Sim? Certinho. Isso é uma coisa muito importante, porque senão você foca, sabe, como que eu vou despertar o amor pela palavra de Deus na teia de Charlotte, se aqui nem menciona a palavra? Porque eu quero despertar esse amor, eu tenho esta intenção, então eu eu faço o raciocinar por princípios, eu uso o caderno de anotações, eu uso o método reflexivo, trazendo esse pensamento que eu quero, certo? Então, a partir do momento que você analisa os clássicos com base em princípios, princípios nasceram em Deus. Lá em Gênesis já tem todos eles nasceram em Deus, foi o Senhor que estabeleceu isso. Então, quando você analisa os clássicos com base em princípios, você automaticamente já vai estar nutrindo amor pela palavra de Deus. Isso é uma coisa óbvia, né? E o texto literário, né? O texto literário, ele faz com que as verdades bíblicas cheguem ao coração, que é o lugar onde o caráter cristão ele é formado. Então, é importante nutrir este amor à palavra de Deus? Sim, é um dos amores muito importantes. Porque se você levar em conta, né, se você tiver a consciência de que nunca houve na história da humanidade um livro, uma literatura tão, tão capaz de operar tão grandes transformações no coração do homem quanto a Bíblia, a palavra de Deus. Então, este amor é um dos amores também muito importantes. Tá certo? Muito bem. Já temos amor a Deus e amor pela sua palavra. Você quer que eu corra mais, André? Você quer que eu Não, corra mais? não, só estou relembrando. Fica Não, tranquilo. sério, mas tá bom assim? Tá Tá bom bom assim. assim? Tá. Tá ótimo. E porque eu ainda não estou falando de Joel, Uhum. certo? Eu estou só Certo. falando dos amores. Mas se você quiser que eu corra, eu corro também. Não, não corre não. Não, não vou correr mesmo, não. Que eu estudei o dia todinho. Vou correr. O terceiro amor é o amor pelo lar e pela família, né? Isso, nos tempos de hoje, vocês vão de convir que é uma necessidade.
Despertar esse amor é uma necessidade. Tá bom, Priscila, não vou correr. Isso. Não vou correr. Despertar esse amor é uma necessidade. Se você, quando a gente fala assim em família, né? Se você não tem uma cosmovisão cristã, a família não tem essa importância toda, assim, esse grau de importância toda, né? Porque a família ela tem um peso, um significado, um propósito quando eu tenho uma cosmovisão cristã. Porque fora do mundo, Marlene, fora do mundo onde Deus é Senhor, né? No mundo onde Deus não é o Senhor de todas as coisas, como vai ser o conceito de família? O conceito de família vai ser como um arranjo qualquer. Um arranjo qualquer que a sociedade faz. As pessoas não fazem sociedade umas com as outras para montar uma loja, para montar uma empresa, não faz esse tipo de arranjo, né? Que não Se tem agrupa, se aglomera, né? se aglomera, né? Junta, Mora né? debaixo do mesmo teto, né? Faz da casa assim, tipo um albergue, né? Onde as pessoas elas não são família, elas não fazem um lar. Né? Elas moram ali juntas, mas elas já deixaram de ser família há muito tempo e viraram parente longe. E é importante que a gente resgate esse sentido de família com propósito, com Deus no centro, com Deus tendo pensado naquela família, nas diferenças de uns completando os outros para que a gente seja mais forte para o propósito para o qual Deus nos chamou como família, né? Isso é muito importante. Até porque muitas crianças vêm de lares que não são estruturados e elas precisam de exemplos de família, né? A gente não vai... Oi, amor, quer falar? Ai, André, meu marido está dizendo que é para eu falar mais rápido. Porque é muito tempo. Então, segue a sugestão dele. Você que... Só se eu fizer só uma parte, depois outro dia faz outra parte. Eu entendo. Mas, no amor pela família, né? E é bem importante que eles tenham um exemplo de família. Por exemplo, eu separei um livro aqui, onde o amor à família é muito evidente, né? Nesse aqui é muito evidente, né? Uma Casa na Floresta. Esse, É verdade. de Laura Ingalls, é uma gracinha, né? E uma coisa que eu gosto muito de pensar, que nos dias de hoje, né, nos dias atuais, se você pensar bem, qual é o maior testemunho que a igreja pode dar para o mundo? Qual o maior testemunho hoje em dia que a igreja pode deixar para o mundo? Pode dar para as pessoas? Uma família equilibrada. Às vezes você nem fala de Jesus, mas assim, as famílias do seu condomínio, elas ficam olhando e dizendo, aquela família tem alguma coisa diferente, aquela família é especial, né? Porque eles percebem que não é só as pessoas morando junto debaixo do mesmo teto, que tem algo na unidade deles que torna eles diferentes, né? Amor pela Dani, família. Rubens falou aqui, mas Priscila falou daqui que não é para correr, não. E que a Bom, gente continua depois se eu precisar. obedeço a quem? Diga lá. Faça o que você achar que tem que fazer. Do jeito que está, tá ótimo para nós, tá bom? André, bem do jeito que a gente diz para não fazer, bem do jeito que a Bíblia não recomenda, fazer o que o meu coração mandar. Gente, não é assim. Não, nesse caso, nós estamos fazendo o que os nossos espectadores estão pedindo.
Não corte conteúdo, a gente remarca depois. Ai, Jesus. Olha, e agora, eu tô no quarto agora. Agora é o quarto amor. Acabou o terceiro, Acabei o amor pela terceiro, vou pro família. quarto amor. O quarto amor, olha só, que coisa maravilhosa. É amor, desenvolver amor pelo ser humano e por um caráter cristão neste ser humano. O indivíduo e o caráter cristão, digamos assim. O Uhum, ser humano uhum. como indivíduo e o caráter cristão, certo? Isso. Então, a gente precisa procurar obras que tragam para as crianças essa, essa visão de, de ser humano com valor e dignidade, porque ele é feito à imagem de Deus, não é? E a Uhum. literatura, é muito interessante que a literatura, ela tem uma capacidade assim incrível de, de trazer à tona os dons e talentos que a pessoa já tem. Como imagem e semelhança de Deus, Deus colocou um grande potencial lá dentro de cada um. Todo mundo tem um valor e tem potencial, dons, habilidades, não é? E eu sei disso porque cada pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, eu sei disso. A gente pode saber disso, a gente pode ter certeza disso, né? E a literatura, ela é muito eficiente no que se refere a revelar esses dons e talentos individuais que Deus deu a cada pessoa para ser usado depois para a própria glória e honra dele mesmo. Uhum. Então, por exemplo, se você está trabalhando o RAID e você faz oportunidades de serviço, né? Você vai dar a chance de várias crianças perceberem que o dom dela é servir, que ela gosta de servir, que ela gosta de favorecer as pessoas com o que ela sabe fazer, que ela gosta de ser atenciosa com os outros, né? Se você está lendo Joel, por exemplo, você vai ver que pode despertar nas outras crianças um, um quando eu leio alguma coisa que as pessoas escrevem, aí eu perco, eu não posso ler. Eu não posso ler. Né? Deixa Quando que você eu está leio e falo trabalhando para Joel, você por ver. exemplo, ele aprende sobre marcenaria, não é? Então você pode ser que alguma criança perceba que ela também tem habilidades para fazer determinadas coisas. Então, aquelas virtudes que estão assim abafadas, que estão escondidinhas, que estão quietinhas ali, a literatura ela é poderosa para trazer isso para fora, para acordar aquilo. Então, é como se você respeitasse, é um ato de respeito para com esses dons e talentos que Deus deu para as crianças e para as pessoas, entendeu? É como se você realmente é, é algo que denota respeito pela individualidade da pessoa. Eu percebo o que tem lá dentro e eu toco aquilo para vir para fora. É um respeito à individualidade e ao caráter cristão, né? Que o caráter cristão também vai sendo formado quando ela vai sendo trabalhada, né? Quando tem propostas de serviço, de trabalho, de fazer alguma coisa. Aqui, nesse amor pelo indivíduo e pelo caráter cristão, é importante a gente lembrar, porque uma das coisas que a gente trabalha muito quando a gente está com uma obra literária, a gente não trabalha o cenário, não tem todo. O cenário não é o pano de fundo onde a história acontece. O cenário é bem importante da gente lembrar, pelo menos foi isso que eu concluí, porque quando a gente estuda o cenário,
a gente pode perceber que o cenário, ele interfere no caráter de uma pessoa. O cenário interfere no caráter de uma pessoa. Uma pessoa que mora no Polo Norte, por exemplo, ela vai aprender como furar gelo, como pegar um peixe, como viver na neve, como fazer fogo, como ser resignada, como viver solitário, né? Isso tudo faz parte, monta o caráter da pessoa, forma um caráter diferente de uma pessoa que mora no deserto, né? Diferente de uma pessoa que mora em São Paulo, diferente de uma pessoa que mora aqui no Nordeste. Então, o contexto, o cenário é importante para a formação do caráter, tá certo? Como isso é E olhar... importante hoje, né, Dani? Porque se tira aquela visão do ser humano como só um, um aglomerado de células, um corpo sem Sim, vida. Isso sim, resgata um valor que a gente tem perdido em incrível. relação a como olhar as pessoas, né? E o que procurar nas pessoas e o que fazer em relação a elas. Acho que isso é uma coisa importantíssima na literatura aqui para nós. Muito É, relevante. eu acho muito gostoso de pensar que a palavra educar, de educare, tem no hebraico a mesma raiz da palavra parteira, que significa tirar a vida para fora. Então, nesse sentido, da gente olhar para o ser humano, para o indivíduo e o caráter cristão, é perceber o que todo o potencial, os dons e talentos que Deus já colocou lá dentro daquela pessoa. Não sou eu que vou, com a educação que eu vou dar, eu vou colocar um monte de coisa lá dentro. Não, Deus já colocou tudo que ele tinha para colocar lá dentro. E a educação, com a mesma raiz da palavra parteira, vai tocar e tirar isto para fora. Todo o potencial que Deus já colocou lá dentro. E a literatura é altamente eficiente para fazer eles perceberem isso. Vamos lá, senão meu marido vai ficar bravo. Amor ao evangelho. Imagina, bichinho bravo, só se for. Amor ao evangelho é o próximo amor. É o quinto amor. É o quinto, né? É o quinto Uhum. amor. O quinto amor. Esse amor ao evangelho, digamos assim, seria a arte de despertar no coração das pessoas o prazer de ver o agir de Deus na história, o mover de Deus na história para alcançar as pessoas com a boa notícia da salvação. Deus se esforçando e pensando em nós o tempo todo para que a boa... Então, é muito importante esse amor pelo evangelho, né? E fazer com que as crianças notem que em todo tempo, em todas as épocas, em todas as culturas, o evangelho sempre vai alcançar as pessoas. Sempre. O evangelho sempre vai alcançar as pessoas. Você vê, se vocês pegar Samuelito, por exemplo, para estudar, né? Samuelito, um clássico mexicano. Tão lindo. Mas como que numa comunidade super isolada, Deus levanta uma pessoa para ir lá? Isto é a história providencial. Isto suscitar neles o amor ao evangelho, né? Isso aguça nas crianças e em nós também esse desejo de ver o agir de Deus ainda hoje em tornar conhecida a sua salvação através de Cristo, né? Isso é muito importante, porque a gente faz muitos planos. Você faz plano de uma coisa, eu faço plano de outra coisa, cada um que está aí assistindo faz um plano de alguma coisa, mas a gente tem planos que vão para frente, mas tem planos que são abortados, mas existe um plano muito especial
que esse plano ainda está em andamento. E é o plano redentor de Deus para alcançar a humanidade, para alcançar as pessoas, para alcançar todos os povos. E se esse plano ainda não foi interrompido, ele ainda está em andamento. Então, a gente precisa desenvolver esse amor ao Evangelho, pelo Evangelho nas crianças. O outro amor, o próximo, é o amor à nação. É o amor à nação. Esse amor, para nós brasileiros, não por mim, assim, que eu amo o meu país, mas, assim, falando de modo geral, me colocando, assim, como povo brasileiro, parece que esse amor é um pouco difícil para o povo brasileiro, né? O amor à nação. Eu queria que as pessoas fossem mais apaixonadas pelo nosso país. E uma obra clássica, ela sempre traz essa possibilidade de despertar amor à nação. Esse amor à nação, ele se traduz como um amor pela individualidade da nossa nação. Pela individualidade da nossa nação. Qual a contribuição da nossa nação para os outros, para as outras nações? Como que a gente contribui com os nossos dotes naturais, com a nossa língua, com as nossas riquezas, com a nossa geografia? Como que a gente contribui com a nossa cultura? Né? Tudo isso a gente pode despertar. E eu acho que esse amor é, assim, muito importante. Ele precisa ser, o amor à nação, ele precisa ser um sentimento elevado. Um sentimento elevado de respeito pelo lugar onde eu nasci. Precisa. Isso precisa acontecer. E eu penso que, assim, da mesma forma que você não deve honrar seus pais, a gente não deve honrar os nossos pais, não é um mandamento com promessa, eu penso que a gente também deve essa honra e respeito ao lugar aonde nós viemos à existência. O nosso país, o lugar onde a gente veio a nascer. A gente deve honrar o lugar onde nós nascemos. Acho que é muito bom lembrar que o amor a ser produzido pela nossa nação é mais do que nacionalismo. Né? Não é nacionalismo, não é uma coisa vazia, é um amor que vai além de defender interesses nacionais. Né? Ele valoriza as singularidades do Brasil. Essa semana eu achei, traduzido para o português, o livro de um daqueles franceses que foram enviados para cá em 1530 como missionários. E eu lembrei disso porque, como ele vai descrevendo o Brasil, lembra a gente das belezas que o Senhor colocou aqui, das características da terra, que às vezes tão acostumados aqui a gente deixa de apreciar, e que são características dessa terra, desse povo, que o Senhor decidiu que a gente ia nascer, né? Então, é legal esse amor que é muito maior do que nacionalismo. E você falou de elevado, acho que é uma forma elevada de patriotismo, não é? Sim, sim. E você levar as crianças a pensar na singularidade da nossa nação, né? Deus tem um plano e um propósito especial para cada pessoa, mas ele também tem um propósito e um plano especial para cada nação. Né? E levar as crianças a pensar nessa singularidade de cada povo e de cada nação. No caso do Brasil, olha como é bonito levar as crianças a pensar como que o mundo é melhor por causa do meu país. Né? Como que o mundo se torna mais bonito por causa do meu país. Né? São pensamentos elevados acerca do Dani, país nós da vamos... gente. Daqui um pouquinho a live vai desligar e nós vamos voltar, tá bom? Sim, tá bom. Porque nós estamos, mas ela vai desligar em 10 segundos. E nós temos ainda o sétimo amor e Joel. Então,
Tá, Volte aqui com a gente. eu volto. 5, 4, 3, 2. Estamos de volta, Dani. Vamos esperar só um minutinho, que nós tínhamos mais ou Sim, menos o número de pessoas aqui. Vou controlar aqui. Mas enquanto isso, vamos revisar os 7 amores. Primeiro amor, amor a Deus. isso. Depois, vamos ver se eu fui um bom aluno, hein? Você vai me dar uma Vai. nota aí. Amor à sua palavra. Depois, amor à família, ao caráter cristão, ao evangelho e ao país. Ufa, acho que eu Nação. lembrei. Isso. Nação. Isso Isso mesmo. aí cola, hein? É, Muito bem. muito bem. Então, E, a- nós, e agora falta, então, o último, né? que é sensacional, não é? Eu Dani, acho. duas coisas só. Alguém perguntou se esses amores eles vão puxando um ao outro e se eles são consequência um para o outro. E de fato são, né? O amor a Deus é o primeiro que vai gerando outros Olha, amores. olha só. O amor a Deus, sim. Isso daqui, ó, é uma. Eu imprimi, isso aqui é um marcador de livro, mas só que não é um marcador, porque eu imprimi bem grandão na folha de ofício aqui em casa, que a Face faz um marcador com os 7 amores. Ai, que Eu fiquei legal. morrendo de vontade, falei para Rubens, fiquei com vontade de fazer. André, olha, essa moça, Vânia, tá assistindo a gente da Irlanda, viu? Ah, que legal, oi, Tá Vânia, tudo assistindo a gente bem? da Irlanda. Vânia, um cheiro, querida. Olha, respondendo a pergunta, aí como ela perguntou, tá vendo que nesse emblema aqui, ó, o amor a Deus fica no meio. O amor a Uhum, Deus fica no meio. E os outros amores ao redor. Então, realmente, isso que você falou é isso mesmo. O amor a Deus puxa puxa todos os outros, né? muito bom. Então, depois eu estou pensando de redesenhar isso daqui e fazer uns Hum, marcadores com os 7 amores. já tô vendo que Olha, a Sara vai ter que trabalhar, hein? sim, eu digo assim, eu redesenhar não, mas eu é que significa Sara, entendeu? Eu mesmo, eu não sou. Quando eu digo eu, entenda-se Sara. Eu mesmo não. É, Olha só. E o último amor, então, é o amor pela nação ou pelo aprendizado. O último amor é o amor pelo aprendizado, tá certo? Despertar o amor pelo aprendizado com um clássico é uma coisa que não é difícil da gente fazer, de jeito nenhum. Não é difícil da gente fazer, por quê? Porque basta você considerar que um clássico ele trata de diversos assuntos, ele trata de diferentes assuntos. Ele, ele fala, menciona diferentes culturas, ele fala e explica e descreve a geografia de muitos lugares diferentes, né? Sem considerar o próprio desenvolvimento da linguagem, a ampliação do vocabulário, né? Então, assim, o amor pelo aprendizado com os clássicos é uma coisa muito evidente e fácil da gente fazer. E eles tocam mesmo o coração da gente. Por exemplo, se você lê Heide, você termina mais apaixonado pelas ciências naturais, né? Se você lê Moby Dick, por exemplo, você vai ficar aguçado, apaixonado por oceanografia. uhum. Se Se ler você, Ben-Hur, vai querer ver história, né? sim, se você for ler aquele de Malbatã, o homem O que homem que calculava, calculava, o homem que calculava, você vai olhar a matemática de outra forma, é você vai se verdade. apaixonar pela matemática. Se você ler Joel, você vai gostar de marcenaria, né? De trabalhos assim manuais. Então, esse amor ao aprendizado
é bastante importante. Por quê? Porque a gente tem visto também o nível de aprendizagem, de educação das crianças, né, do nosso país. E então, esse aprendizado é muito, muito importante mesmo para levantar, para erguer novamente uma geração de cristãos escolarizados, né, que entendem, que sabem falar de diversas áreas da vida, e também porque despertar esse amor ao aprendizado possibilita um retorno a gente ter pensadores de qualidade, gente que pensa com qualidade, gente que pensa por princípios, gente que pensa com a mente de Cristo, né? E que essas pessoas, através desse trabalho bem pensado, bem sequenciado, bem sistemático, né? Possam vir a ser mesmo os nossos líderes em várias áreas, né? Daqui para frente. E até alguém comentou sobre aquela lista de livros que a gente colocou. Nossa, mas tem muita indicação de autor estrangeiro, não tem muito nacional, né? Naquela lista de livros que a gente postou, não foi? Mas justamente esse amor ao aprendizado, dessa forma que a gente se propõe a trabalhar literatura, gera um amor tal pelo aprendizado que um dos fins é formar escritores. Uhum. Um dos fins é formar escritores, pessoas capazes de escrever assim com beleza e graça, com profundidade, né? Eu assim, não sei se daqui 200 anos como vai ser, né? Se Jesus já vai ter voltado, se não vai, como é que vai estar as coisas, a gente não sabe. Eu sei que eu não estarei aqui. Eu não estarei aqui. Mas se a gente puder saber que um neto da gente, um netinho meu, né? Não sei, queria tanto ter um netinho. Mas meus filhos não estão me ajudando, os meus filhos casados não me ajudam. Mas, enfim, um neto da gente, um filho seu, um aluno de algum professor que está aqui escutando a gente, se ele foi capaz de escrever um livro que daqui 200 anos o livro se eternizou, virou um clássico, então valeu a pena a gente estar aqui fazendo o que a gente está fazendo, né? Uhum. Valeu a pena o perrengue dessa live? Ficar nervosa? Valeu a pena tudo, né? Eu acho isso. Então, a gente quer que surjam escritores. André, eu estou pensando assim, para não ficar chato para as pessoas, e também eu acho que você está cansado, eu vou só concluir com uma coisa que eu... Mainha, socorro. Socorro, indireta até ao Socorro vivo. indireta ao vivo. Ah, meu filho, toma uma providência. Olha, André, Dani, manhã, socorro indireta ao vivo. Não, é eu ao vivo pensei que mesmo. ela tava, eu vi que ela Eu estava estou aqui, eu falando, falei, eu tô falando pessoalmente, particularmente, individualmente, eles não estão me atendendo. Aí eu vou usar as lives agora para falar com meus filhos. ô Dani, você pode concluir, mas não deixa de pelo menos ler um trechinho de Joel, não. Eu não tô cansado, não, eu tô bem. Vamos que Tá. vamos. Os 7 amores que uma boa literatura desperta no coração de uma pessoa são esses, segundo Rosalie Slater, certo? Uhum. Daniela Cartacho, Rosalie Slater não está aqui para se defender, eu não quero dizer uma coisa que ela não disse, quem está dizendo sou eu. Eu vou dizer Tá uma bom. coisa. Aqui na minha casa, a gente sempre deixa, assim, sobre a mesa lateral, a gente sempre vai colocando alguns livros de acordo com o momento. Mas algo que sempre tem na minha casa
no cantinho a palavra e a palavra escrita, né? A palavra escrita revelada e algum livro. Por exemplo, esse aqui sempre está à disposição. Esse aqui é de animais e tem outro também de flora. Esse de flora eu não encontrei. Porque os filhos da gente vão casando, eu acho que eles vão levando os livros que estão na casa da gente, eu acho. Não Indireta estou julgando 2. ninguém, mas eu acho. Mas, enfim, eu não encontrei. Mas esse aqui de animais, sabe? Tem muita coisa linda aqui. Muita coisa linda, linda mesmo. Sabe? É um livro maravilhoso. Por que eu estou falando isso? Por que a gente gosta de deixar esses livros sempre à mostra e um do lado do outro? A Bíblia e um outro livro de fauna, de flora. Porque são as duas maneiras que Deus se revelou. As duas maneiras, são os dois livros abertos. Os dois livros abertos pelos quais Deus fala e se mostra e se revela. A palavra escrita e o mundo criado. Todas as coisas que Deus criou. O mundo criado por Deus. A obra não expressa, a obra de um autor não expressa o que aquele autor quer nos dizer, o que ele quer nos falar. Então, um amor que eu acho, isso não foi Rosalie, não é o 8º, certo? Porque sou eu que estou falando, mera mortal. Quem sou eu? Eu que estou falando. Pelas minhas experiências com o clássico, um amor que sempre é despertado num clássico, geralmente é o amor pelas coisas criadas, pelas obras das mãos de Deus. Geralmente, certo? Não são todos, mas assim, boa parte dessas obras, elas são inspirativas para isso. Elas são inspirativas para levar você à contemplação. De repente, você nunca parou para olhar a beleza de uma flor, mas com aquela descrição tão maravilhosa de Hyde, você começa a perceber que até na flor do maracujá silvestre tem uma beleza assim incrível. Não precisa ser uma roseira enxertada, toda feita. No maracujá silvestre tem beleza, né? Porque são as coisas que Deus criou. Então eu vejo muito isso que e isso é importante para as crianças não ficarem insensíveis. Essas obras, elas trazem sensibilidade às coisas criadas por Deus, à criação. Elas deixam o coração predisposto a contemplar aquilo que as mãos de Deus fez. Eu acho. É a minha opinião. Tá certo? Então, É são muito legal. 7 amores de Rosalie Slater e o 8º que é meu. E o 8º de Daniela Cartacho. Olha aí, muito bem. Dá licença, Rosalie, mas eu acho que é. André, quer mesmo que eu leia? Porque eu posso concluir Vamos ler, eu posso ler vamos Joel ler em pelo outro... menos, Hã? vamos ler pelo menos um trechinho. Um A gente pedacinho? conclui, mas depois a gente marca e volta para ler Joel juntos, tá bom? Tá. Olha, deixa eu falar. Não façam orelha nos livros. Mas eu faço. Mas é porque esse aqui é o meu de estudo, para estudo. O meu de Joel, para contar a história para os meus netinhos, está guardado. Eu não estrago eles, não. É porque esse aqui é de estudo. Só falta os netinhos, né, Dani? Homem, eu tenho os livros, né? Eu só não tenho os netos. Meu Deus, socorro, Jesus. Ai, minha filha vai me matar. Meus filhos vão me matar depois dessa live, mas tudo bem. Ai. Olha só. Ai, eu preciso de óculos. Para quem não conhece a história de Joel,
eu separei vários pedacinhos para a gente ler, mas acho que eu vou ler só um pedacinho mesmo. Para quem não conhece a história de Joel, ele é um menino judeu, né? Ele é um menino coxo, ele manca de uma perna, né? Ele é extremamente amargurado por causa disso e vive ali em Cafarnaum. E a história acontece no tempo de Jesus, certo? E ele ficou aleijado não porque ele tenha nascido assim, mas porque foram insultos de criança que mexe com um, mexe com o outro, escolhe um para ficar bulindo com ele. Vamos lá, vamos ali dar um tempo, dar um tapa nele, vamos bater naquele, vamos ficar mexendo com aquele. Né? Então, essas intimidações de outras crianças, de outros meninos que decidiram pegar no pé dele, né? Um dia empurraram ele e ele caiu. Ai, Julie, minha sobrinha querida. Criancinha, Julie, minha sobrinha, André. Tá vendo? Vai acompanhar a sua leitura. A mamãe dela disse que ela está acompanhando a leitura. Julie, querida, beijo de titia para você. E ele viveu muito amargurado porque ele era para ser sacerdote em Israel. Ele era de linhagem sacerdotal. E porque ele ficou com a costa torta e mancando de uma perna, ele perdeu essa oportunidade de ser sacerdote em Israel. Isso causou grande amargura, ele ficava muito rancoroso para com Reum, que foi o menino que empurrou ele no penhasco e ele perdeu, e ele ficou assim, aleijado, né? Ficou com essa fragilidade. Então, uma partezinha diz assim, Joel não respondeu, mas lembrou do grupo alegre de crianças romanas sentadas em volta da mesinha que ele construiu e desejou, de novo, que Ruth pudesse ter uma daquelas bonecas de roupa chique. Com o trabalho do inverno, Joel adquiriu força e habilidade, mas isso não foi tudo. O verão contínuo que habitava no coração de Finéias penetrou em sua natureza amarga. Perdeu um pouco da desconfiança dos outros e os sorrisos se tornaram mais frequentes em seu rosto, geralmente de expressão zangada. Apesar de tudo isso, ele não abandonou por um segundo sequer seu maior objetivo. Ele poderia ser amigo de todas as pessoas do mundo, mas continuaria sempre inimigo implacável de Reum. Ao receber o pagamento do romano rico, o pensamento que lhe veio à mente foi que o trabalho iria lhe render bastante dinheiro, mas que este dinheiro lhe proporcionaria as condições para cumprir a sua vingança. À medida que os dias se passavam, este pensamento, sempre presente como uma sombra tenebrosa, ganhou força e profundidade, pois ele via que era capaz de fazer muitas coisas apesar da sua deficiência física. Ao ver tudo o que conseguia fazer, pensava no quanto ele poderia realizar caso ele fosse como os outros garotos. Esse pensamento alimentava em Joel o desejo de se vingar. Essa pequena partezinha que eu separei aqui. Bom, só nesse trecho aqui a gente já pode ver, primeiramente, as qualidades da literatura, né, no sentido da escolha das palavras, como é poético, como é bonito. Finéias,
quando Joel foi expulso de casa do tio Labão o expulsou de casa porque ele gostava de Finéias e gostava das pessoas que gostavam de Jesus, e ele começou a simpatizar de Jesus, então o tio Labão o expulsou de casa, né? E Finéias foi quem o acolheu. Finéias e sua esposa Abigail foi quem o acolheu. E Finéias andava com Jesus, amava Jesus. Então, eu acho bem interessante que, olha só, por causa desse acolhimento, o verão contínuo que habitava no coração de Finéias penetrou em sua natureza amarga. Olha uma riqueza da literatura, né? Na natureza amarga de Joel. A gente pode destacar aqui que amor a gente pode destacar aqui. Acho que o amor pela pessoa, né? O amor pelo indivíduo e o caráter cristão, eu acho que fica bem esse amor ao indivíduo, porque é um trecho que leva a gente a perceber como que os sentimentos das pessoas, quando a gente fere os sentimentos das pessoas, como que aquilo deixa uma ferida aberta, como que aquilo dói. Então, eu destacaria esse amor a individualidade, o amor pela pessoa, o amor pelo indivíduo, o amor pelo ser humano, né, como algo importante nesse trecho, para a gente levar as crianças a pensarem que como que uma brincadeira, digamos assim, entre aspas, né, que foi uma brincadeira de mau gosto, como que uma brincadeira do passado pode abrir feridas, deixar uma ferida aberta, né, no coração de uma pessoa, e por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, por amor a outra pessoa, porque eu posso abrir um buraco de dor no coração dela. Então eu penso que esse amor é importante nesse trecho. Você vê como ele ficou com o coração, né, cheio de amargura, por causa de uma brincadeira de mau gosto que alguém fez, gerou uma vida de amargura. Então a gente precisa amar as pessoas. Outro amor que eu destacaria nesse pequeno trechinho, eu destacaria o amor pela família, o amor à família. Porque você pode perceber, nessa linha que eu li, o verão contínuo que habitava no coração de Finéias penetrou a natureza amarga de Joel, não é? Finéias e a esposa Abigail, quando Joel foi expulso da casa de tio Labão, né? Eles deram esse acolhimento para ele, né? Então, você vê que ele perdeu um pouco da desconfiança dos outros e os sorrisos se tornaram mais frequentes em seu rosto, geralmente de expressão zangada. Então, eu ressaltaria o amor à família, né? Porque a gente pode perceber que como que o acolhimento de uma família começa a fazer bem para a alma dele, né? Então a gente pode suspender, levantar, erguer o amor pela família. Eu acho que é bem interessante, né, esse trecho. A gente pode usar essa história todinha, ela pode ser usada para mostrar como que uma situação negativa eu posso ensinar algo positivo. Da mágoa eu posso ensinar o perdão, né? Então é uma coisa bem interessante, né? Você perguntar para as crianças, ele deveria perdoar? São muitas coisas, porque tem perdão que acontece ali na hora, que eu consigo dar na hora, e tem perdão que é um processo. Tem perdão que é um processo para a alma da gente, né? Sei lá,
daqui pode surgir muita coisa de perguntas de raciocínio. Qual o efeito destrutivo da amargura? Né? Qual que é o efeito destrutivo da amargura? O que foi que Finéias ofereceu a Joel que amoleceu o coração dele? O que foi que ele ofereceu? Ofereceu amizade, ofereceu amor, ofereceu o aconchego de uma casa, né? De uma família. Então, perguntar para as crianças podem pensar por que ele é aleijado tanto no corpo como na alma, né? Então, essas são perguntas de raciocínio que vão levar a princípios, e esses princípios, eles nos conduzem a estes amores, né? Mas eu destaquei aqui nesse pedacinho o amor ao indivíduo, né? No cuidado que a gente precisa ter com os outros, com o que a gente faz com as pessoas, e o amor à família. Mas tem, nas outras partes que eu separei, tem vários outros amores, enfim. É isso. Muito obrigado, Dani. Nada, querido. Viu tantas coisas preciosas hoje, e vocês viram só nesse trechinho como um clássico tem um potencial enorme, né? Para conversar tantas coisas, como eles exemplificam todos esses amores que nasceram na palavra de Deus. Fica aqui o nosso obrigado e o nosso encorajamento para vocês lerem, né? Procurarem livros como esse, lerem isso em casa com seus filhos. É maravilhoso. E como eu disse, isso daqui, o livro de Joel, para vocês terem uma ideia, ele é comparado à história de Ben-Hur. Como ela conseguiu descrever os evangelhos, né, e os milagres, o ministério de Jesus e os milagres de Jesus para a criança, comparado a como o autor de Ben-Hur conseguiu fazer isso para os adultos. Ben-Hur conseguiu notoriedade, né, foi transformado em filme, foi para as telas e tal, mas esses livros eles são equiparados. A grandeza deles, a preciosidade deles. E é muito interessante mesmo como a literatura, ela fala ao coração da gente. Porque esse aqui é para crianças, esse aqui é para adultos, no mesmo tema, do mesmo jeito. Mas eu já li esse aqui diversas vezes, li essa semana novamente, porque ia falar sobre ele hoje, e foi, assim, muito oportuno para mim, para o meu coração. Foi, sinceramente, muito oportuno, porque é o poder da literatura. Captura a gente pela beleza estética, né, que ele tem. Ele traz para a gente uma experiência estética, ao mesmo tempo que ele tem um potencial, assim, um papel crítico na vida da gente. Ele nos confronta. A gente está lendo e está sendo confrontado pelas verdades da palavra de Deus, pelos princípios que estão incluídos na obra que a gente está lendo. E eu fui muito confrontada. Só por isso eu já agradeço por essa live, porque foi uma chance de Deus falar comigo novamente. Muito obrigado, Dani. Nós agradecemos muito o seu tempo, nós agradecemos aí essa riqueza de conhecimento que você compartilha conosco. Nós temos a lista de livros lá, e em breve nós teremos outra oportunidade de falarmos um pouco mais sobre esses temas. Abraço, meu amigo Rubens aí, sua família, obrigado. Com certeza, eu vou sair daqui, eu vou correndo fazer, eu vou dar um abraço nele mesmo. E eu não preciso. Que Deus abençoe e dê uma excelente noite para todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco. Muito obrigada, gente. Um abraço, boa noite. Deus abençoe, né? Boa noite.